Olá, eu sou o Rafael Martins e estamos aqui no MacCast Carreiras. Essa que é uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, em parceria com o Share, que é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing. Lembrando que este conteúdo vai estar disponível no MacPlay, que também está fazendo a produção aqui de todas as entrevistas, e nas redes sociais do Mackenzie. E eu estou aqui com ele, meu querido amigo, que eu admiro muito. Eu estava falando que eu estou tendo a oportunidade de fazer esse podcast e de ter conversas que eu gostaria de ter com pessoas que eu admiro há muito tempo. Então, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui com a gente no MacCast Carreiras, meu querido amigo Eliezer Santos. Meus amigos, tudo bem? Prazerzaço, muito bom, muito feliz pelo convite. Sabe que o respeito é recíproco, né? Um amigo de vários anos. Obrigado pelo convite, parabéns pelo espaço, pela história. A gente vai trocar uma ideia muito legal hoje. Legal. A gente quis criar esse podcast, né, para contar um pouco da carreira de pessoas que a gente admira, né? Porque tanto no Share quanto no Mackenzie, agora que a gente está tendo mais contato com os alunos desde o ano passado, fazendo os eventos aqui e tal, uma pergunta recorrente é sobre a carreira, né? Tipo, cara, tô meio perdido, não sei se eu vou para cá, vou para lá. E normalmente quando eu vou conversar com essas pessoas, eu falo, cara, olha esse cara aqui, ó. Esse cara aqui começou tal coisa, fez tal coisa, olha onde ele está agora. Vi como a carreira não é tão linear como a gente acha que é. Então, nosso objetivo aqui é inspirar as pessoas através de histórias legais. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que tu começasse nos contando onde nasceu, onde estudou e o que fez até os 15 anos, Eliezer. Boa. Excelente começo. Bom, Eliezer Santos, nascido e criado em Salvador, Bahia. Tenho uma família completa, digamos assim. Meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente sempre morou junto. Eu sempre tive esse berço familiar como um suporte, né, com muito amor em casa. E isso mudou muito... Mudou não, isso acrescentou e trouxe uma vivência que é muito especial para mim. Que quando eu cresci, depois de mais velho, ali 20, 30 anos, eu percebi que, infelizmente, era algo meio raro ter uma estrutura familiar com pai, mãe presente, irmã e tal, e ter essa estrutura. Então, foi um começo, foi uma infância incrível. A gente sempre saía para acampar, né, junto, mesmo com várias limitações, mas a gente tinha muito amor e a gente conseguia ter uma vivência, né, em família com muito carinho, né? Então, eu acho que ter nascido em Salvador, ter tido esse berço familiar, foi algo que me deu uma base de ser o adulto que eu sou de uma forma bem especial, né? Quando eu era criança ali, eu sempre... Minha paixão era avião. Eu gostava muito de avião, assim, o brinquedo, avião, né? Avião como um todo, mas um amigo meu tinha um avião, assim, e era grande, o pai dele era piloto, viajava muito, ele tinha um avião em casa, eu falava, cara, um dia eu quero viajar, quero andar de avião, quero viajar muito. Então, esse foi um sonho que foi me alimentando desde a infância, então eu acho que isso me transformou numa pessoa que sempre pesquisou muito sobre outros países, sobre outros estados, outras cidades e tal. E um desses momentos de infância foi quando eu conheci a cultura do skate, a cultura hip hop, né? Quando eu tinha ali mais ou menos 13 anos, 12, eu comecei a ouvir um pouco mais, né? Tive mais liberdade para, né, conhecer outras bandas, conhecer outros grupos, porque até então a minha família é evangélica, meu pai e minha mãe. Nunca foram pessoas que limitaram o meu alcance, meu acesso a outros tipos de cultura, pelo contrário, sempre me ensinaram a respeitar todos os tipos de diferenças, independente de qual fosse. Mas eu tive mais liberdade ali a partir dos 12, 13, que foi quando, inclusive, né, o surgimento de MTV, de outras vertentes da música, teve a popularização de alguns tipos de música que, nessa época, para mim, fez muito sentido estar próximo, né? A cultura hip hop foi uma cultura que, quando eu tinha 13 para 14 anos, me pegou muito por causa da cultura do skate. Eu sou skatista, era skatista desde os 13, 14 anos, já convivia com a cultura do skate, era fascinado ali pela cultura, mas eu comecei a andar de skate com 13, 14 anos por causa do Charlie Brown Jr.,
Eu vi um clipe deles... Culpa do Chorão. Culpa do Chorão. É. Eu vi um clipe Zóio de Lula, e aí tem uma cena que eles estão descendo uma ladeira de downhill, assim, de skate, eles pulam uma corrente, eu acho, assim, de ollie. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí a cultura do skate que me ampliou para música, para estética, para comunicação, para entender sobre outras línguas, outros países, né? Então, E muita gente acha que por ser Salvador era axé, né? muita O gente. Tchan e isso aí. Muita gente. Foi nessa época, né? Foi nessa época. E é engraçado porque essa é a relação que eu faço quando eu precisei sair de Salvador, né? Porque que é um pouco mais para frente o papo, mas foi um dos motivos de ter me feito sair da cidade, né? Que aí foi alguns anos depois, ali cerca de 10 anos, eu tinha 23, né? Para poder viver da cultura que eu queria muito e até então eu só conhecia a essência mesmo pela TV, pela internet, quando pouco tinha. A comunidade lá era pequena. Bem pequena, realmente. Mas tinham profissionais de skate que eram super relevantes assim na época e bem próximos, né? Porque é um mercado que era pequeno, mas bem aquecido, mas era um mercado que era numa cidade litorânea, né? Então, não existia esse foco tão intenso assim, não, beleza, agora a gente tem a cultura de skate, que é uma cultura urbana, mas em Salvador. Realmente era uma cultura que não era prioridade, né? Não tinha muita pista de skate, não tinha muito onde acessar, onde treinar, mas ali dentro das limitações da cidade, fiz a minha comunidade de amigos ali em várias etapas da minha vida, 13, 14, 16, 17. E essas pessoas que também tinham viajado para vários lugares do mundo já, amigos tinham ido para a França, Estados Unidos, eu até então nunca tinha viajado para fora. Essas pessoas me trouxeram algumas referências também, de música, de skatistas de fora do Brasil, de marcas, né? Foi aí que eu comecei a ter contato com marcas de roupa, né? Entender como esse mercado transitava com a cultura do skate, né? Então, acho que o skate foi realmente a base para eu... Tu achou que quero trabalhar com isso. Não é só um lazer, entre aspas. Assim. Era algo que tu queria profissionalmente. Eu queria ser skatista profissional. E aí, ganhar dinheiro com isso. Queria ganhar dinheiro com isso. E teus pais? Eles eram bem tranquilos, assim. Eles só queriam... Minha mãe era professora, né? E aí... tinha essa questão do estudo muito intenso em casa, então eu andava de skate, mas eu precisava estudar, tirar nota boa. Então eu nunca repeti de ano, mas também não era um exímio estudante. Inclusive eu tinha dificuldade de fala, minha irmã me ensinou a falar, porque eu era muito gago, não conseguia montar muitas frases, assim, era muito tímido e gago. E aí quando 8, 10 anos, para 12, a minha irmã me fez um intensivão ali, eu falei, putz, agora vai. Rolou. E qual foi teu primeiro trabalho formal? Assim? Cara, o meu primeiro trabalho foi como recepcionista de biblioteca. Na faculdade que eu estudei, alguns anos depois. O meu pai ele era auxiliar administrativo na Católica, em Salvador. E aí a gente tinha uma bolsa, né? Para estudar. E antes de estudar, eles tinham algumas vagas de estágio que eram específicas para filhos ou parentes de quem trabalhava, né? Na faculdade. E aí eu dei a sorte, né, de entrar ali, fui recepcionista, eu tinha 16 anos, 15, foi meu primeiro trabalho. E era na recepção da faculdade, da biblioteca da faculdade que eu estudei um ano depois. Pedia pro pessoal fazer silêncio. Pediu pro pessoal fazer silêncio. Na biblioteca não pode Organizava para ninguém levar livro embora para casa. Mas foi um período bem legal porque eu convivi com pessoas muito diferentes do meu dia a dia, né? Imagina que eu era um cara... Era muito novo, ali 15 anos, e estava no meio da universidade, onde os cursos eram de marketing, desse campus, né? Era marketing, letras, história, filosofia, humanas, total. E aí, cara, eram pessoas de todos os estilos, de todos os tipos diferentes, assim. Desde pessoas da cultura urbana, tinham MCs, tinham pessoas que eram da cultura hip-hop da cidade, que transitavam por ali. Professores, né, alunos de diversas partes da cidade, do estado. Então, foi um período que deu uma expandida, que expandiu minha cabeça, assim, que eu falei, pô,
tem gente diferente, tem muita gente diferente aqui nesse lugar que eu não sabia. O mundo é maior do que eu imaginava. O mundo é maior do que eu imaginava. Então foi um período depois bem legal. dali? Depois dali, eu fui garçom no Outback. Olha aí. Quando eu terminei trabalhei na recepção da biblioteca, entrei na faculdade, aí estudei ali por 4 anos. Me formei. Durante o período da faculdade, eu fiz alguns estágios menores. Se formou em quê? Me formei em marketing com relações públicas. Nessa época, isso. Marketing com relações públicas foi um período bem, bem interessante, assim. E aí foi quando eu comecei a ter essa vivência entre cultura, mercado, né? Então, foi um período bem interessante. Nessa época foi quando um grande amigo meu, Rangel, ele foi a primeira pessoa, meu grande amigo, que me colocou no mercado, mas que também tinha uma vivência na cultura muito forte. Ele era MC, ele era grafiteiro na época, e ele era publicitário. E a gente se conheceu por outro amigo em comum, e a energia bateu. Ele falou, cara, vamos andar junto, pô. Eu trabalho numa agência, faço alguns serviços para marcas diversas e de vez em quando atendo e faço alguns projetos para a cultura, né, para o hip hop. Ele era uma pessoa muito ativa na cultura hip hop em Salvador. Alguns artistas do Brasil conheciam ele, ou quando iam para Salvador para fazer show, queriam que ele estivesse, ou contratavam ele, ou de alguma forma ele fazia parte do projeto, né, com design, ele é diretor de arte. Então, nesse momento foi quando eu comecei a transitar ali entre o ambiente acadêmico e a cultura, né, também. Lá em Salvador. Lá em Salvador. No período que eu que eu estava me formando, esse amigo Rangel, ele já me chamou para fazer alguns trabalhos pontuais em alguns shows que ele produzia, ou que ele ajudava a produzir dentro da cultura hip hop em Salvador. Então foi nesse momento que eu meio que comecei a transitar entre a cultura hip hop, entre o skate e entre o mercado, assim, né? Que aí tudo meio que foi fazendo parte de um mesmo universo. Foi se juntando. Assim. Foi se juntando. E aí logo tu veio para São Paulo, ou ainda não? Não, aí eu fui para Novo Hamburgo. Depois que eu me formei na faculdade, aí eu estava, né, estava como garçom no restaurante. Em paralelo, eu estava atendendo a Converse All Star, a linha de skate da Converse. Eu era gestor de conteúdo para redes sociais, no momento que estava começando o Facebook. Quando eu saí da faculdade, enquanto eu estava nesse processo de trabalhos e estudos, enfim, eu fiz um curso de especialização em social media. Na época era bem no começo. Tinha acabado a era Orkut e estava começando a era Facebook. E aí um grande amigo meu também, o Rodrigo Aba, ele falou, cara, tô indo fazer um curso aqui, acho que você devia fazer também, o que você acha? Vamos aí. Vamos aí. A gente tinha acabado de sair da faculdade. Falei, cara, vamos. E aí, nesse momento, eu associei o meu conhecimento de planejamento, de estratégia, de marketing, com o ambiente digital, né? Que até então era um ambiente muito novo, mas eu curtia muito, já era algo que eu gostava de transitar, mas não como trabalho. E aí, nesse curso, eu aprendi como as marcas estavam começando a se posicionar dentro do ambiente digital. Isso deve ter uns 15, 18 anos. 18 anos. Pegou bem no início. Bem no início do Facebook ali. E foi bem interessante porque esse curso, cara, ele abriu minha mente para fazer muitas outras coisas que eu fui fazendo depois. Inclusive, esse cliente, que foi um cliente super legal, que foi a Converse, né? Nessa época... Foi para Novo Hamburgo. Fui para Novo Hamburgo. Eu comecei a atender eles à distância. Nessa época não existia home office, o termo, mas na prática era isso que eu fazia. Eu trabalhava em casa, eu atendia ali como garçom durante o dia, e à tarde para a noite, ou virava à noite, madrugada, eu fazia todo o planejamento de gestão de conteúdo para redes sociais da Converse Cons, né? Que era a linha de skate da Converse. Aproveitando esse momento, essa conexão com a Converse, eu percebi, cara, como eu atendo eles à distância, eu acho que pode ser legal se eu aproveitar essa entrada. Tem um amigo em comum que trabalha na marca e mora em Novo Hamburgo, de eu fazer essa aposta e sair da minha zona de conforto e ir para lá. Eu queria muito vir para São Paulo,
Até porque, óbvio, a cultura do skate sempre foi muito forte aqui. Mas eu entendi que ainda não era o momento, eu precisava criar uma base, né? Então foi parte da minha estratégia mesmo. Falei, cara, eu quero ir para São Paulo, quero desenvolver o mercado, quero fazer algumas coisas acontecerem, mas eu não conheço ninguém lá. E eu sei que é um mercado altamente competitivo, né? Uma região que muita gente faz o que eu quero fazer. Então eu preciso de uma base. Então aproveitei que eu tinha esse contato no Rio Grande do Sul, fui para Novo Hamburgo, morei de favor na casa do meu grande amigo Diego Sarmento. Bem diferente de Novo Hamburgo de Salvador, né? Bem diferente. Foi uma troca bem interessante. Mas eu faria tudo de novo, com certeza. Foi uma troca interessante. E aí, depois de Novo Hamburgo, passaram-se um ano e meio, mais ou menos. Eu participei de um processo seletivo para entrar numa empresa que era um dos sonhos da minha vida, assim, que era a Matriz Skate Shop, que é uma rede de loja de skate. Na época, ela era uma rede com 4 lojas e depois, num plano de expansão, foi para 8 lojas. E aí, nesse momento, foi o meu sonho, assim, né? Eu falava, cara, pô, seria legal se eu conseguisse passar nesse processo. E aí, algumas questões aconteceram, eu precisei voltar para Salvador. Encerrou o contrato com a Converse, eu em Salvador tinha feito esse processo seletivo e eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu podia estar em Porto Alegre para uma entrevista de emprego. Isso era sábado e a entrevista seria na quarta, digamos assim. Aí eu, claro, pô. Com certeza. Lógico. Eles nem sabiam que eu estava em Salvador. Então eu arrumei minhas coisas ali em casa, comprei uma passagem. E fui. Aí cheguei em Porto Alegre, deixei as coisas na casa de uma grande amiga, a Fabi Menini. Deixei as coisas na casa dela, falei, amiga, posso deixar aí? Ela falou, pode, claro. Fui para a entrevista, perguntaram, legal, você tem onde ficar aqui em Porto Alegre? Tenho. Tudo certo. Tudo, nada, não tinha nada. Não tinha onde ficar ainda, porque realmente eu tinha acabado de chegar, mas disse que tinha e tal. Então foi um período bem interessante aí de transição, né, entre achar que não ia ter dado certo, porque eu precisei voltar para Salvador, e ao mesmo tempo retornar para Porto Alegre com uma proposta para uma empresa que eu queria muito. É uma cultura bem diferente. Né? Bem diferente. Salvador e Porto Alegre, né? Em vários quesitos. Muito. Assim, questão de costumes, o clima, né? O clima, as pessoas... Salvador não faz frio, né? Nunca. É muito difícil, nunca, né? Nunca. E lá é -1, -2 graus, Exato. Né? Tu teve que se adaptar a muitas coisas, né? Imagina. Foi um processo que foi bem intenso. Ao mesmo tempo, eu queria muito sair de Salvador para viver aquilo que eu estava começando a viver. Ainda estava muito longe de onde eu estava querendo chegar, mas eu já enxergava que era um caminho, né? Porque, eu assumi a coordenação de marketing de uma rede que eu era muito fã, que é a Matriz Skate Shop, e estava vislumbrando vários projetos, né, naquele momento, mas zero glamour, né? Inclusive, nessa época, eu morava no escritório. Escritório da Matriz. No escritório da Matriz. Nesse período, eu morei 3 meses no escritório, porque estava em fase de adaptação, mudança, pesquisa de local para morar e tal. Mas eu sabia que era o que eu queria mesmo. Eu falei, cara, quero viver a cultura do skate. Então, por isso que eu saí de casa, por isso que eu saí de Salvador. Então, nessa época, a cultura do skate falava mais alto e era o que eu queria fazer. Era onde eu queria estar. Sempre foi o guia da tua carreira? Sempre foi. Eu sempre, de uma forma ou de outra, eu sempre consegui estar conectado de uma forma ou lazer ou a trabalho com a cultura do skate. E isso permanece até hoje, né? E querendo ou não, a cultura do skate hoje ela é altamente relevante, né? Então eu consegui passar por várias etapas, enxergar vários momentos da cultura e enxergar hoje onde ela está, né? Onde tem acontecido várias questões bem interessantes, inserção em Olimpíada, ampliação do mercado, o olhar da sociedade de uma forma diferente para a cultura do skate. Né? E tudo isso foi bem interessante aí na jornada. E aí tu saiu de Porto Alegre e veio para São Paulo. Quando veio a pandemia, na Matriz a gente conseguiu, né, fazer bastante coisa. Alguns projetos de colaboração com marcas bem importantes, como Nike, Street League, Skateboarding, Adidas, enfim, várias marcas a gente conseguiu aproximar e fazer alguns trabalhos que na época foram bem importantes para mim. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o
um grande amigo, Thiago Ventura, me convidou para vir para São Paulo. A gente tinha se conhecido por um outro amigo em comum, e aí ele falou, cara, vamos para São Paulo. Ele já estava estourado. Ele já era grande, e eu não conhecia ele, por incrível que pareça. Nunca tinha visto 4 amigos, né? Não conhecia ele, juro, cara. E foi engraçado porque no dia que a gente se conheceu, quem me apresentou para ele foi o Emicida, né? Eu tava com o Emicida num show, a gente tava assistindo um show de um outro artista. E aí ele falou, cara, vamos na casa de um amigo ali comer uma pizza. Eu falei, vamos, pô. E nessa época eu morava em Porto Alegre ainda, não morava em São Paulo. Mas vinha para São Paulo com frequência. E aí eu cheguei na casa do amigo, era o Thiago. E aí o Thiago, pô, uma pessoa incrível, né? Um cara sensacional, desde sempre, muito humilde. Ele começou a apresentar o apartamento pra gente. O Emicida também não tinha ido lá até então. E aí eu fui vendo vários prêmios, assim, e tal. Eu falava, esse cara é famoso, mano. Quem que é esse cara? Aí teve uma hora que ele me perguntou, eu cheguei pra ele e falei, cara, desculpa, irmão, mas o que você faz, mano? Foi mal, assim, eu não saber, mas é que eu tô vendo, tipo, muito prêmio e tal, e eu queria saber pra pelo menos, né, ter uma noção e conhecer o seu trampo e tal. Ele, cara, sério que você não me conhece? Eu falei, sério. Ele falou, pô, eu sou comediante de stand-up. E, inclusive, vai ter um show meu sábado agora. Passa lá, pô, vai lá conhecer. E aí foi quando minha vida mudou muito. Porque até então eu consumia muito da comédia de stand-up de fora do Brasil. Sempre falei inglês, sempre curti o idioma. Mas não me identificava com ninguém no Brasil, né? E aí, quando eu vi o Thiago no palco, vi tudo que eles estavam fazendo, vi a equipe dele, o quanto a equipe é formada por pessoas incríveis, altamente profissionais, pessoas pretas que têm uma história incrível também. Eu falei, cara, acho que eu encontrei um outro universo aqui, sabe? Então, nesse momento a gente se conectou, foi uma conexão bem interessante, muito próxima ali. Várias coincidências da vida, a gente se encontrou outras vezes, a gente se aproximou muito. Eu trabalhei para um clube de comédia que ele era sócio em Porto Alegre, né? Depois da gente se conhecer, eu me aproximei do time do Poa Comedy Club, pessoas incríveis também, e aí ele me conheceu como profissional, que até então ele me conhecia como amigo, né? E aí, quando começou a pandemia, ele falou, cara, e aí? Aqui vai ficar ruim para você, não quer ir para São Paulo, não? Eu tenho uma ideia de criar uma marca de roupa, você virar sócio da marca, eu vou ser o Filipinho, e a gente mora junto, faz tudo acontecer, pô. Foi assim, do nada, a gente tava numa van indo para um show dele no interior do Rio Grande do Sul. E aí, nesse dia, assim, eu nem dormi direito, fiquei muito nervoso. Topei na hora, lógico, falei, cara, com certeza, mas meio que ainda sem saber onde eu tava me metendo e tal. E aí começou a pandemia, né? Aí na Matriz realmente as coisas ficaram péssimas, como no Brasil, no mundo inteiro. E aí o Gordo falou, cara, eu não vou conseguir mais te manter. Falei, cara, fica tranquilo. Eu entendo super, faz sentido, não tem como você tirar de onde não tem, né? E aí nesse momento eu vim para São Paulo. E aí tem mais ou menos uns 4 anos que eu tô em São Paulo. Quando eu vim a convite do Thiago, a gente foi sócio por um certo tempo. A empresa continua, precisei me retirar da sociedade, né? A gente continua com uma irmandade muito forte. Mas aí eu precisei sair. Né? Isso, a Ventes. A marca de roupa que até então era ele, o Filipinho e eu, éramos nós 3. Aí eu precisei sair da sociedade, a marca continua também, e a gente continua numa relação incrível, mas eu precisei sair para tocar outros projetos, né? E aí depois dessa experiência com o Thiago, tu foi fazer o quê? Aí eu fiz um freela para Raider, marca de chinelo. Na época foi um freela, foi em setembro para outubro, que era um freela de mapeamento de comunidade para uma campanha que ia ser lançada em um mês depois. E aí fiz o mapeamento, montei a estratégia de comunicação, fiz todo o trabalho que precisava fazer, o resultado ficou incrível. E aí eu saí da Ventes em novembro para dezembro, tirei férias. Quando eu voltei em janeiro já para São Paulo, aí teve o convite da Raider para continuar exercendo esse cargo.
Que cargo que é? Que depois a gente trouxe o nome de gestão de influência e relacionamento, né? Então, eu sou a pessoa que oficialmente aproxima a marca das pessoas e dos projetos que faz sentido para a marca. A gente chama de gestor de influência e relacionamento. Obviamente que tem uma outra agência que atende Rider, que dá um suporte de mapeamento, principalmente para alguns outros projetos que eu não atendo, mas, no geral, são projetos que passam pela minha análise, pelo meu trabalho, né? Mas vamos aprofundar um pouco no teu cargo, assim, porque eu acho que ele é importante por vários motivos, mas principalmente por ele ser um cargo novo, assim, né? Sim. Tipo, tu fala em quais empresas existe esse cargo, né? Então, assim, parece uma coisa mais de PR, né, de assessoria, mas tem essa coisa da cultura, né, que é uma coisa extremamente ampla, Sim. mas que ao mesmo tempo, pelo que a gente ouviu até agora, somou todas as tuas experiências, né, de como chegar, né, como que é o teu trabalho no dia a dia, assim, o que tu faz exatamente? Boa. O objetivo principal da Rider em me puxar para o cargo, né, e me ter ali na empresa é de fazer um trabalho consistente com uma pessoa que entende de cultura, que é um dos principais pilares da marca, cultura, moda e design. Então, cultura e moda são dois pilares que eu tenho uma grande profundidade antes de eu trabalhar na Rider. Inclusive, foi por isso que eles me puxaram. Então, o meu cargo ele surge para ser essa ponte estratégica entre marca e pessoas. Basicamente, no dia a dia Eliezer, a gente tem um projeto com NBA. A gente tem um projeto para lançar um produto novo que se conecta com o universo streetwear através desse briefing. Beleza, quais são as pessoas que você acha que faz sentido? Eu trago uma quantidade. Influenciadores, artistas, pessoas de diversas áreas da indústria criativa, mas que são relevantes, né? Independente do número, a empresa, inclusive, me dá essa liberdade para eu trazer nomes que sejam relevantes, mas que não sejam só nomes grandes, né? Tem muitos seguidores. Isso. Às vezes pessoas que têm menos seguidores, mas são mais influentes ou são muito mais relevantes em algum tema, em algum assunto, em algum, né, projeto. Então, eu tenho muito essa liberdade. Então, uma das coisas que eu faço é entender quais são as pessoas que se conectam com aquele projeto. Então, é projeto de NBA. Eu trago X nomes, 10 nomes, monto a estratégia de comunicação dessas pessoas, que envolve tanto pesquisa para saber qual tipo de conteúdo aquele influenciador pode entregar, que às vezes pode ser diferente do que outro influenciador também vai entregar para a mesma campanha. Tudo depende do perfil daquele influenciador. Ao mesmo tempo, monto a estratégia, acompanho as ativações, passo o briefing, aprovo ou reprovo ou peço refação de algum tipo de material, de conteúdo que foi produzido, acompanho a entrega e apresento os resultados. Esse é uma das coisas que a gente tem mais ativo dentro do meu trabalho lá. É basicamente um projeto por mês, às vezes 2, quando está muito corrido, 2 ou 3, mas normalmente é um projeto por mês. Além disso, eu faço a gestão de comunidade, né? Então, além de aproximar as pessoas, eu faço a gestão e a manutenção dessa relação, principalmente com pessoas que a marca quer muito manter a relação, né? Então, isso no dia a dia, através de seeding é envio de presentes, né? Recebidos. Recebi um esses dias lá, inclusive. Boa. Lindo, maravilhoso. Então, através dos recebidos, que muita gente acha que é só chegar e mandar um produto, mas tem vários porquês. Não, eu tava esperando um tempão para receber. Tava esperando um tempão. Eu dava umas indiretas lá, falava, cara, que bonito esse chinelo aí e tal. Mas sabia que o meu momento ia chegar, né? E esse é um trabalho, acho que é importante falar sobre isso também. Como que tu faz esse mapeamento, né? Porque eu acho que muitas marcas querem os seguidores dos artistas, das pessoas influentes, mas não entendem exatamente o que o cara faz, né? Por que ele faz, por que ele chegou onde ele chegou. Eu lembro que teve um painel que eu estava mediando junto contigo, e eu te perguntei sobre engajamento, né? E tu deu a melhor resposta que alguém já me deu sobre engajamento, que na verdade é sobre relevância, e a relevância que traz o engajamento, né? E eu acho que para as marcas é um desafio entender essa relevância, né? Porque, de uma certa forma, o que a marca quer é vender chinelo, né? Vamos colocar assim, no fim do dia,
É isso. Mas como fazer isso, né, de uma forma estruturada, constante, que é um pouco do que eu imagino que está no teu trabalho, assim, né, de como construir isso de uma forma sólida. Para que o cara talvez poste o chinelo sem tu pedir, sem tu pagar, só pela relevância daquela relação que foi construída. É mais ou menos isso? Exatamente. Vou voltar uns passos para trás para trazer um contexto. Quando eu trabalhava na Matriz, o brand manager, o gerente de marca da Raider, ele trabalhava na Nike. E a gente se conhecia indiretamente. Ele sabia quem eu era e eu sabia quem era ele. Porque a gente convivia basicamente através do mesmo universo, a Nike SB, a linha de skate da Nike, e a Matriz era uma loja de skate. Então, a gente já sabia quem era o outro, a gente já se conhecia, mas a gente não tinha uma profundidade na relação. Mas ele sabia que eu era uma pessoa totalmente conectada com a cultura e também uma pessoa que estudava muito, né? Que gostava muito de estudar marketing, relacionamento, construção de comunidade e outros assuntos conectados com marketing e as marcas. Então, quando eu entrei na Raider, foi um convite dele especificamente, ele queria muito trazer um olhar orgânico e genuíno da cultura para o dia a dia da marca. Até então era uma agência que fazia as aproximações. Então, as aproximações ali de campanha, seeding, etc., era feito por uma agência que não conhecia muito do mercado da cultura, não tinha essa profundidade no assunto. Então, isso tudo deixava com que a relação entre a marca e o artista contratado tivesse um gap, né? Sim. E quando eu entrei, um dos principais objetivos que a gente conversou e que ele trouxe foi exatamente esse, de trazer uma relação genuína, orgânica, com as pessoas que a gente se relaciona, independente de campanha publicitária, né? Então, hoje eu enxergo exatamente esse objetivo sendo concretizado. Que é uma visão de médio e longo prazo. Né? Exatamente. Por não isso que é comercial. Exato. E ele é uma pessoa que ele tem uma grande visão, né? O Ale, ele tem realmente a visão de como construir esse processo, até porque ele trabalhou na cultura do skate por muitos anos, né? E ele é um cara conectado com esporte, lifestyle, ele entende como que a comunicação circula e como que a relevância e o nível de influência das pessoas circula também. Então, ele enxergou em mim essa possibilidade e falou, cara, vamos trazer o nome dele. Então, a gente tem construído, tem 2 anos e meio que eu estou na marca agora, a gente tem construído algumas relações bem importantes e eu tenho percebido o quanto a minha presença, sendo uma pessoa preta, nordestina, conhecedora da cultura e que sabe se relacionar, o quanto isso tem trazido resultado para a marca hoje em dia. Saber se relacionar é importante para a carreira? É fundamental. Acho que tudo que eu consegui até hoje foi por relacionamento. Se vocês prestarem atenção até todas as etapas que eu falei, sempre teve alguém. Desde o Rodrigo, que foi o meu amigo que começando pelos meus pais, né? O Rodrigo que me trouxe para o curso, o Rangel que me introduziu na cultura e no mercado publicitário conectado com a cultura, o Diego que foi quem me recebeu, né, no lugar, o Emicida que me apresentou para o Thiago, né, o Ale que me conheceu na Matriz e me puxou. Então, relacionamento acho que é o grande ponto-chave de você ter uma relação de trabalho, mas uma relação de vida próspera mesmo, sabe? Independente de ser uma relação comercial, né? Um relacionamento você não precisa trabalhar, a gente não precisa trabalhar junto em nenhum momento da vida e ao mesmo tempo a gente ter uma relação super saudável que fez com que várias coisas acontecessem um para o outro, sem necessariamente a gente trabalhar junto, né? E tu teve vários marcos na tua carreira, né? Um deles eu presenciei, que foi tua primeira palestra. Verdade. Que foi aqui, não foi? No Mackenzie, foi no Mackenzie. Foi no Teatro Rui Barbosa. Isso mesmo. Grande momento. E eu lembro que a gente teve várias conversas sobre esse momento. Sim. Né? E nesses 11 anos que o Share existe, eu tive várias conversas com várias pessoas sobre esse momento de palestrar, porque não necessariamente a gente leva nos eventos palestrantes, né? Tipo, pessoas que
ganham a vida palestrando, né? Mas sim profissionais que a gente entende que tem um conteúdo ali que as pessoas precisam ouvir. Sim. E foi isso que a gente viu em ti naquele momento e fez o convite para te palestrar, né? Mas é muito desafiador, né? Tu parar e pensar, cara, como que eu faço o que eu faço, né? Como eu estruturo isso em slides, né? Um passo a passo e tal. E eu imagino que foi um momento desafiador para tua carreira também, né? Queria que tu falasse desse momento. Como que foi palestrar pela primeira vez, porque o palco, ele tem uma coisa em volta dele, assim, né? Tipo, pô, quem tá no palco é o cara, né, cara? Sim. Tipo, as pessoas estão ali para assistir, para ouvir e tal. Como que foi esse momento para ti? Tem uma responsabilidade, né? Você sente o peso realmente de... Porque muita gente ouve de forma prescritiva, né? Exatamente. Tu tá falando, pô, o cara falou, é isso aí que eu tenho que fazer, então, Exatamente, né? Exatamente. Até, inclusive, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Aquele convite mudou minha vida também. Eu tive vários momentos que mudaram a minha vida e, com certeza, esse foi um deles. Inclusive, você, né? Algumas pessoas te enxergam em lugares que você ainda não se enxerga. Isso faz parte da vida, principalmente porque no dia a dia, como você está imerso no seu mundo, fazendo várias coisas, você acaba perdendo um pouco essa noção de olhar com a visão de terceira pessoa e se enxergar em outros lugares, né? E quando você me fez esse convite, foi exatamente com esse olhar. E você já fazia esse convite há uns 3 anos já. Sim, estava então insistindo. Você já me enxergava nesse lugar muito antes. E quando eu cheguei foi um momento bem interessante, porque realmente foi um exercício eu olhar para toda a minha trajetória, identificar quais os pontos que, de fato, seriam relevantes para as pessoas se conectarem com a história e, principalmente, o que eu acho que é o ponto fundamental de qualquer palestra ou qualquer troca é qual o saldo que fica no final, né? O que a pessoa leva para casa. Sem deixar a síndrome do impostor atrapalhar. Exatamente, exatamente. Então, foi um marco, com certeza. Eu me senti... Eu estava nervoso no primeiro momento. Eu lembro muito, assim, que eu estava... apreensivo, não era nem nervoso, eu estava apreensivo e ansioso. Inclusive, nesse dia, o Thiago Ventura, a gente se ligou antes de eu entrar no palco. Legal. Ele sabia que que eu ia entrar no palco, né? E aí ele me mandou uma mensagem, aí a gente se falou por telefone. E aí eu lembro muito de ele ter falado uma coisa que foi bem interessante. Ele falou, meu irmão, você já está ali. Se você ficar nervoso, brinca com o seu nervosismo. Se você achar que você vai travar, brinca com o que você está achando que vai travar, quebra o gelo, mas não pega isso como um peso para você, porque aí você vai travar. Então, brinca. Você me vê no palco, e eu vejo ele no palco constantemente, inclusive aprendo muito com ele. Ele, hoje em dia, no palco é ele, a Nini, o coach, né, o Felipe, coach. Eu estou sempre com eles e a gente tem muitas trocas, e no palco ele é um monstro, ele é muito ninja. E ele treina muito, né? Como diz a Fernanda Montenegro, a gente tem que treinar muito para parecer espontâneo. Exatamente, exatamente. Então, quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica naquilo, né? Então, aquele agora momento... Agora tá craque, né, velho? Agora eu tô melhor, bem melhor. Agora eu já consigo segurar a responsa. Que legal. E partindo agora, a gente tá indo mais pro final do nosso bate-papo aqui. Infelizmente, né? Porque a gente podia ficar um tempão conversando aqui, cara. E é muito legal te ouvir, porque eu consigo... Muitas coisas já sabia, mas outras coisas não sabia. E tudo vai se conectando, assim, né? E eu acho que depois que as pessoas te conhecem, é curioso porque a maioria das pessoas me falam, cara, esse cara é inteligente, né, cara? O cara manja e tal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem mais, né? Tipo assim, cara, como que eu chego nesse nível, né? Como que eu faço esse trabalho? E aí eu queria te perguntar o daqui para frente, assim, né? Acho que tu tem várias conquistas no teu currículo, né? Várias estrelinhas ali de coisas que tu planejou, né? Que é difícil também as pessoas planejarem. Mas o mercado está mudando muito rápido, né, cara? E o próprio mercado de creator economy, de influência, né? A gente estava falando antes aqui nos bastidores sobre artistas, né, que acabam ditando muito do consumo, até. Para onde isso vai, assim, né? Porque a gente veio de um mercado de influenciadores que eram contratados, e até hoje são, né? Mas muito menos hoje por número, né? Número de seguidores, engajamento e tal. A gente está evoluindo para toda essa questão da relevância do cara com uma comunidade específica e ele emprestar isso para a marca, né, através dessa relação comercial.
muitos deles criando seus próprios produtos, né? Sim. E aí concorrendo muitas vezes, né, com a marca ali e tal. Para onde vai isso, assim? E junto com esse para onde vai isso, para onde vai o Eliezer? Qual é o próximo point da tua carreira? O que tu espera aí para os próximos anos? Sensacional. Eu acredito que o mercado de influência ele vai ficar cada vez mais relevante, com histórias cada vez mais verdadeiras. Porque é isso que a gente está falando. Até então, o mercado de influência ele era contrata, faz um post sem tanto roteiro, né? Um post quase que automático, seguindo uma receita, né? E hoje é muito mais sobre onde que aquela pessoa é influente, é relevante, né? Em qual assunto? Em qual assunto, né? E aprofundar aquele assunto de uma forma que comercialmente faça sentido, né? Então, eu enxergo muito o mercado de influência dessa forma hoje, independente da pessoa ser média, pequena ou grande, até porque quando uma marca ela se conecta com uma pessoa pequena, digamos assim, vamos colocar uma pessoa que tem 5.000 seguidores, mas é uma pessoa que é altamente relevante num tema X. Quando aquela pessoa ela passa a fazer parte da estratégia da marca, as pessoas vão entender, através do olhar daquela influenciadora ou daquele influenciador, o que a marca pensa sobre aquele assunto. Então, era muito mais sobre a marca usar as redes sociais do influenciador, e agora é um caminho em conjunto, onde os dois criam e os dois trazem isso para o mundo, né? Então, o TikTok, inclusive, é uma ferramenta que não prioriza tanto os números, ela tem uma forma diferente, né, de entregar os conteúdos, e isso é super positivo também, porque independente se você às vezes não tem tanto número, mas você consegue ter uma relevância em números ali, inclusive. Mas eu enxergo muito esse caminho hoje, né, de construção em conjunto, da forma mais verdadeira e orgânica possível. Muito legal. E a tua carreira? Minha carreira, eu enxergo muito como o olhar do criativo, estratégia, planejamento. Quando eu comecei, eu confesso que eu não pensava em trabalhar só com marketing de influência. Era isso que tu queria ser quando crescesse? Não. Ao mesmo tempo, é bem interessante porque, foi como você falou, tudo que eu fiz e eu faço tudo que eu fiz antes de entrar na Rider, né, que é o meu cliente atual, justifica eu estar fazendo o que eu faço. Total. Né? E eu acredito muito nesse caminho da cultura, né, no caminho de construção de comunidade. Me enxergo fazendo exatamente o que eu faço, mas com um olhar ainda mais estratégico, ainda mais criativo e com mais planejamento, né? Em Rider eu consigo entregar muito disso hoje, principalmente nos projetos que têm a conexão com a cultura, né, urbana, que são praticamente 80% dos projetos de Rider, né? A cultura urbana é o principal driver de influência da marca, então 80% a 90% dos projetos do ano tem alguma relação com a cultura urbana. Então, eu tenho uma grande liberdade de trazer um olhar criativo, né, de trazer referências, de montar alguma parte de estratégia, fora a parte de influência. Mas eu vim de algo que entregava muito mais para entregar algo muito específico agora. Então, o meu caminho particular mesmo, que eu quero, é com certeza voltar e entregar um pouco mais dessas outras coisas que eu entregava. No Brasil? No Brasil. Ok, para fora. Cara, para fora eu quero muito ir várias vezes, se puder, e voltar. Mas eu quero morar no... A Califórnia não te puxa lá um pouquinho? Miami? Um pouco. Mas sabe qual é o maior problema da Califórnia? Na verdade, Estados Unidos, assim, que eu percebi, pelo pouco que eu convivi lá, que me pega muito, não é nem pessoas, não é nem clima, é alimentação. Junk food. Junk food all day. Realmente, assim, claro, a Califórnia é um estado, né, que tem uma costa gigante, linda, maravilhosa, né, a cultura de skate e o surf, né, fora outros esportes ao ar livre funcionam, são muito grandes lá. Tem esse culto ao corpo, autocuidado, que, né, a maior parte das cidades litorâneas tem, mas eu sinto falta do feijãozinho com arroz e Isso aí pega. frango e um ovo frito com salada. Muito bom. Cara, como eu te falei, poderia passar horas aqui falando, mas temos que encerrar, então queria primeiro te agradecer pelo teu tempo, te parabenizar pela tua trajetória e máximo respeito a tudo que tu já fez e está fazendo, e queria que tu deixasse teus canais aí para o pessoal te seguir e acompanhar um pouco do teu trabalho também.
Boa, maravilha. Mais uma vez, meus amigos, obrigado. Parabéns pela estrutura, pelo projeto como um todo. Todo mundo que está aqui no suporte atrás das câmeras aí. Redes sociais, Eliezer Santos. No Insta é e.liezer. E-mail eliezersante@gmail.com. E é isso. Tamo junto. Se mantenham estudando e vamos para cima. Muito bom. Esse foi o nosso MacCast Carreiras, uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, com produção do MacPlay e do Share, que é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing. Esse conteúdo vai estar disponível no MacPlay. Até a próxima.